Outono da Vida, curta-metragem documental pautado em depoimentos de pessoas que fazem teatro na terceira idade. O filme é ambientado em um palco de teatro decorado por folhas secas ao chão e também suspensas em fios ao fundo. O palco tem uma iluminação suave em tons quentes. A imagem do filme possui tons terrosos e uma atmosfera poética e delicada. Os participantes narram suas histórias um por vez, de pé sozinhos ao centro do palco. São eles: José Paulo da Silva, ator, senhor branco de barba branca. Ele veste uma camisa bege, calça social preta e uma boina bege. Essa é a voz de José Paulo. Eu tive contato com o teatro e o teatro foi muito importante para mim dentro daquele hospital. Vilma Nunes, atriz, senhora branca de estatura baixa, cabelos lisos avermelhados, curtos e com franja. Ela usa um vestido longo amarelado, com botões e um laço do mesmo tecido na altura do busto. Essa é a voz de Vilma. Estou sempre de bem com a vida. Gosto de teatro. Gosto de fazer amigos. Jorge de Sá, ator, senhor pardo, calvo, de cabelos e bigodes brancos. Ele veste uma camisa social clara esverdeada e calça social bege. Essa é a voz de Jorge. Tivemos uma filha maravilhosa e essa filha, depois que se tornou adolescente, ela travou contato com uma pessoa relacionada com teatro. Maria Isabel dos Santos, atriz, senhora branca, de cabelos ondulados grisalhos, curtos e com franja lateral. Ela veste uma camisa de tom amarelado com decote redondo e calça preta. Usa óculos e brincos. Essa é a voz de Maria Isabel. Porque nós combinamos que quando eu me aposentasse, nós íamos voltar a estudar. Além dos atores, o filme conta com comentários de outros 2 participantes. São eles: José Luiz Ribeiro, ator e diretor. Senhor branco de cabelos curtos e grisalhos. Ele usa óculos e roupas em tons escuros. Ele está sentado. Essa é a voz de José Luiz. A grande importância para o ator é convencer o espectador. Ana Maria Andrade, psicóloga. Senhora branca, de cabelos ondulados e castanhos na altura dos ombros. Ela usa um vestido verde com estampas florais. Ela está sentada. Essa é a voz de Ana Maria. Dentro de cada vida existem 1000 vidas, né? Todas as experiências que uma pessoa passa ao longo da sua existência. O filme se inicia com o efeito de seu título em letras brancas sendo desenhado na tela, Outono da Vida. Imagens variadas, com a câmera em movimento, mostram 4 pessoas montando um cenário em um palco de teatro. Elas interagem entre si enquanto espalham e penduram folhas secas no ambiente. A voz inicial é de José Luiz Ribeiro, ator e diretor. Luiz de Pirandello tem uma cena genial no 6 personagens à procura de autor, em que uma das personagens vai ensinar a menininha o que é o teatro. E ele fala: o teatro é um lugar onde se brinca a sério. Então, se você tem no francês jouer, se você tem no inglês play, e se você tem no brasileiro o brincante, que é o significado do ator, é o lugar onde se brinca a sério para revelar todas as coisas que existem no fundo da alma de cada um. Porque o teatro sempre é o espelho do tempo que a gente está vivendo. Porque o teatro é sempre o aqui e agora. Imagem de palco. As cortinas se abrem e o palco se ilumina. Os 4 atores entram um por um. Vilma caminha lentamente, auxiliada por um integrante da equipe. Fala de Ana Maria Andrade, psicóloga. Dentro de cada vida existem 1000 vidas,
né? Todas as experiências que uma pessoa passa ao longo da sua existência. À medida que a pessoa vai envelhecendo, ela começa a ter menos amigos, muitas vezes. Se ela não estiver vinculada a um grupo, ela vai estar ficando sem muitos amigos por perto. Eu chamo de os pares, as vivências dos pares, né? Olá, meu nome é José Paulo. Minha história começou no teatro. Na minha infância, tinha uns 7, 8 anos de idade. Comecei meu trabalho no hospital, na minha cidade natal. Meu nome é Vilma, mas todos me chamam de Vilminha. Amo esse apelido. Me sinto amada, me sinto abraçada. Estou sempre de bem com a vida. Gosto de teatro, gosto de fazer amigos. Sou muito querida entre os meus amigos, por ser alegre e estar sempre feliz. Eu tive contato com o teatro e o teatro foi muito importante para mim dentro daquele hospital, porque eu não esqueço do trabalho que eu fiz lá no hospital, aquilo foi muito bom para a minha vida. Eu cresci, formei a professor e fui dar aula. A grande importância para o ator é convencer o espectador, é fazer um pacto. Ele vira para o espectador, você sabe que eu não sou o que eu vou mostrar que eu sou, mas você vai acreditar que eu sou aquilo que eu não sou. Esse é o ponto básico de um momento em que você faz esse pacto. A partir daí, você tem um ator vestindo várias máscaras. Justamente quando Téspis, no teatro grego, pega uma máscara e fala, eu sou Dionisos, e o Solon grita, não, ele está mentindo, ele não é Dioniso. É a grande luta entre realidade e cena. Mas a partir do momento que o público embarca naquela história, que no fundo está nele, porque se ele identifica muitas vezes, alguma coisa que está na alma do espectador está sendo mostrada. Meu nome é Jorge de Sá. Nasci numa cidade do interior, pequenininha, e na cidade eu conheci um rapaz, uma moça, né? Uma moça, me casei com ela, fui feliz no casamento até um certo ponto. Eu sou Maria Isabel e eu entrei no teatro por causa do meu marido. Porque nós combinamos que quando eu me aposentasse, nós íamos voltar a estudar, porque os filhos já estavam crescidos, casados. Mas só que não imaginávamos que íamos fazer um curso de teatro num programa de extensão da universidade. Só que eu fiquei alguns anos trabalhando como barbeira. Eu fiz cabelo, barba e bigode por alguns anos, mas não estava feliz. O meu sonho era fazer faculdade. Eu queria estudar. Aí eu levei aquela experiência, tudo aquilo para a sala de aula. Aí meus alunos faziam teatro, faziam música. Então a vida foi passando. Eu me aposentei do colégio e fui dar aula de cabeleireiro. Eu sou metalúrgica, trabalhei 30 anos como metalúrgica e eu era uma pessoa muito tímida. Aí eu entrei para o teatro. Quando eu entrei para o teatro, eu comecei a me soltar, sabe? E com a ajuda do meu companheiro, nós começamos a estudar. Um dava força para o outro. Foi quando eu conheci uma moça que ela era motorista de caminhão. Fui trabalhar com ela como ajudante de caminhão. Tivemos uma filha maravilhosa e essa filha, depois que se tornou adolescente, ela travou contato com uma pessoa relacionada com teatro. Eu mesma jamais
tinha passado por uma porta de um teatro, quanto mais entrar num teatro. Mas com essa convivência da minha filha com essa moça do teatro, eu comecei a me entusiasmar também pelo teatro. E qual era a coisa que tinha? Aquilo que a pessoa não conseguiu fazer na sua juventude, ela fazer na idade do outono da vida. Então, é um momento de recuperação de um sonho. Ela já não tinha casa para cuidar, filho para cuidar, então ela podia olhar para ela e representar o que ela queria. Acontece nessa época, muitas vezes, o processo todo de aposentadoria. Então, a rotina, às vezes, do trabalho, onde a pessoa vai acompanhando gradualmente, digamos assim, os outros colegas e os outros pares, a pessoa se aposenta muitas vezes e ela sai do mercado de trabalho, então ela começa a viver a experiência de solidão muitas vezes, porque muda toda a rotina dela, né? Até que um dia, essa moça, por qualquer cargas d'água, esqueceu ou deixou de propósito um convite para uma peça de teatro. Fui ver essa peça, adorei, gostei muito, entendeu? Os atores trabalharam muito bem, saí dali entusiasmada. Ainda na faculdade, eu fiz uma peça de teatro. Foi o meu primeiro contato com o teatro. Aí eu gostava muito de cuidar da minha casa, ter ela arrumadinha, bem cuidada. Agora, cozinhar não, cozinhar não era comigo não. E eu estava sempre assim, com o teatro na cabeça, sempre pensando. Aí um dia eu fui comprar produto para o salão. Aí quando eu cheguei, passei em frente a um casarão, eu vi aquele espaço enorme e tinha um anúncio falando sobre o teatro. Eu resolvi chegar no casarão. Quando eu cheguei lá, foi muito bem recebido pelo pessoal e até falaram para mim do curso da terceira idade. Mas acontece que as matrículas já tinham terminado, aquele ano estava encerrado. Aí eu voltei. Nesse período, o meu casamento começou a degringolar. Eu fui obrigado a me separar. Eu, entusiasmado pela peça, procurei esse grupo. Quem viveu uma vida inteira tem muita experiência. Ele já mentiu muito ao telefone falando para a pessoa: não, fulano, eu não estou bem, eu não posso ir hoje, eu não coisa. Então, o teatro depende dessa mentira para acreditar. E uma pessoa já vivida já teve que se safar de coisas de uma maneira muito rica, representando. Quando foi no ano seguinte, ouvi um anúncio assim: está aberto as inscrições para o teatro. Eu levantei, saí correndo, troquei qualquer roupa e cheguei no teatro até meio cansado. Aí eu consegui fazer a minha matrícula. Fiquei muito feliz de ter participado, inclusive eles me colocaram no núcleo da terceira idade. E fui lá, me inscrevi. Aí comecei a participar das reuniões, dos ensaios e tudo. No início, eu era muito tímida, não falava com ninguém, ficava meio arredia. Aí passou o tempo, eu já fui me entrosando e pretendo ficar aqui até os últimos dias da minha vida. Uma coisa que a gente nota muito bem são as limitações. Nós temos história de pessoas que perderam a visão. Então a gente não pode pegar essa pessoa e falar assim: você perdeu, você vai embora. Não, nós vamos nos readaptar. É muito difícil. Nós estamos aprendendo a trabalhar isso. E também, digamos assim, as próprias dinâmicas no grupo, né, de dramaturgia, elas ajudam a pessoa a estar se sentindo mais viva, mais inteira, mais vibrante, digamos assim, que é uma questão muitas vezes do idoso que ficando sem uma dinâmica maior, ele acaba, digamos assim, envelhecendo mais, adoecendo mais, deprimindo mais. É importante que o grupo acolha. Então, nós não temos aqui o problema, nós temos pessoas
que têm mestrado, doutorado e pessoas que não têm esse preparo todo. Mas nós nivelamos e todas as pessoas passam a ter um instante de brilho. O céu tem muita estrela, não precisa discutir. Umas brilham um pouquinho mais, outras não, e tem uns cometas que passam mais rápido. Eu hoje, na minha condição, não pretendo jamais deixar o teatro. Tão cedo quero deixar o teatro. Eu hoje estou aqui e todas as vezes que eu piso no palco, eu sinto aquele friozinho na barriga, aquela responsabilidade, aquela emoção. Porque foi aqui que eu consegui dizer, eu estou vivendo. Porque antes eu praticamente não vivia. E quando a gente faz aquele gesto de agradecimento, que eu olho a plateia toda de pé nos aplaudindo, quanta emoção, quanta alegria, me sinto valorizada. E o teatro, ele tem essa magia, essa troca, sabe? Por causa do coletivo, a gente fica mais solta, a gente troca, a gente doa, a gente recebe muito mais do que doa. Eu amo fazer teatro, porque teatro é gente falando com gente. Então, o dia que eu não puder estar aqui, eu fico pensando, como é que vai ser da minha vida? Mas eu peço a Deus que me ajude. Eu quero morrer no teatro. O teatro é um lugar, é o que eu digo sempre, para ser feliz. Os problemas a gente deixa lá numa caixa registradora que tem lá embaixo. Se você, quando acabar o ensaio, quiser os seus problemas de volta, você vai lá e cata e leva para você sofrer. Mas aqui você vai ser feliz, você vai ser alegre. Viva o teatro, viva o núcleo da terceira idade, viva a vida. Viver é sempre recomeçar. Ela se curva agradecendo. Gratidão, Papai do Céu, gratidão. Imagem do palco. As cortinas se fecham e a tela escurece. Em seguida, os 4 atores estão sentados em cadeiras no palco, trajando as mesmas roupas em uma conversa informal. José Paulo. E eu me senti assim muito, não senti muita vontade não, eu fiquei travado porque eu lia, falava, conversava, meu Deus, mas como é que eu vou entrar nessa história aí? Eu acho que vai ser muito difícil para mim. Eu vou dizer uma coisa, começou até a dar dor de barriga, eu passei uma semana inteira com dor de barriga. Cuidado. Brincadeira. Eu vou ser franco. Jorge. A minha vida sempre foi dificultosa. Sempre. Então isso aqui, a minha visão, perda da visão, é mais um obstáculo para eu superar. É assim que eu estou encarando a vida. Tanto é verdade que eu estou aqui no teatro, eu não desisti, porque o principal da pessoa não é bem a visão, é a cabeça. E eu tenho muita preocupação com a minha cabeça. Do alemão não me pegar. Vilma. E eu fui comunicando através do telefone com ele. Ela aponta para Jorge. Fui escrevendo toda a história dele. Escrevi várias vezes, porque cada vez que você escreve de uma forma diferente. Aí fui escrevendo, escrevi quase que um caderno inteiro. Foi assim que eu decorei não, né? Que a gente que nem decora, na verdade. Que eu me vesti, né? O Jorge. Algumas, como eu falei, teve algumas dificuldades, né? Que foi da deficiência visual. Eu, como mulher barbeira, me senti meio estranha. E ajudante de caminhão. Ajudante de caminhão, minhas almas. Falei, meu Deus do céu. Maria Isabel. E eu me identifiquei com muita coisa que o Zé falou, né?
com o fato de entrar para o teatro já na terceira idade, depois dos filhos e tal. E Ela aponta para José Paulo. eu me identifiquei também com a história dele. E acho Ela gesticula que enquanto me fala. abriu os meus caminhos. Então eu também vesti o Zé Paulo. E aquilo veio porque quando ele falava que ele tinha dificuldade, que ele não tinha tempo e que quando ele era fechado, era uma cobrança. Eu não fui cobrada no trabalho como ele foi, mas eu fui cobrada pelo meu casamento. Eu tive um casamento muito assim, sabe, fechado. Então quando eu entrei no teatro, quando eu vi aquilo, quando eu falei a primeira vez, entrei aqui e falei, eu falei, gente, eu consegui falar. E aí eu fui realmente me abrindo igual o Zé. Então, para mim, a única diferença que eu realmente tive foi o fato de ser metalúrgica e também de ser casada, porque meu esposo jamais me ajudaria. Vamos pro teatro. E vamos teatro. Adrenalina. É isso aí. Eu adoro essa adrenalina. Quando você falou, gravando, o coração parece que dispara, sabe? Aquela adrenalina que vem, aquele frio na barriga, que você, quando chega com 60 anos, você acha que você nunca mais vai ter isso. Sabe, essa adrenalina que os jovens têm, sabe? Então, que você conquista. Fala, eu falei. Então, isso daí, nossa, mãe, é tudo. Comentário de José Luiz. Então, quando você tem o inverno, as coisas todas dormem, as sementes dormem. Aí, quando chega a primavera, vem a alegria para um lado, para o outro. Vem o verão já queima um pouco. Aí, o que acontece? Depois do verão, vem o outono. É quando os frutos amadurecem. Esse é o sentido do pensamento. Mas é também o ciclo de ouro. As folhas se tornam douradas, as frutas se tornam mais doces. Então existe uma resposta. Ainda que quando terminar no inverno da vida e terminar tudo que se plantou e se colheu, dá muita alegria. E se uma folha despenca, é sinal que vai haver uma renovação. A árvore não morre porque ela deixa as folhas cair, ela se renova, a natureza se reveste de uma nova alegria, porque aí vai chegar ao ponto do inverno, dela adormecer e começa tudo de novo. Esse ciclo é muito importante. E você pegar as pessoas da terceira idade, lembrando, quando eles contando histórias de vida, de quando era criança, o que a mãe fazia, é muito rico isso, sabe? Adolescência e tudo isso é muito... quando a gente vai dizer o outono, é justamente a estação da colheita. A tela escurece, depoimentos de outros atores. Vera Espíndola. O teatro tem que provocar emoções e reflexões. Homero Soares. Para mim, é um complemento de vida. Adélia Você Bassani. vive personagens diferentes, você faz coisas que você não imagina que seria capaz de fazer. Continuo aprendendo muita coisa no teatro, com os professores, com os alunos. Ana Maria Estou Cel. muito feliz, eu queria uma coisa assim, que me trouxesse compromisso, mas felicidade, né? Então acho que o teatro traz essas duas coisas. Maria Aparecida Arantes. Deu na veneta de vir aqui ver se eu conseguia passar o tempo. Ficando mais relaxada, Suzana Lima. mais desembaraçada. Em memória. Então, para mim, foi muito importante. Olinda Sixel. Porque minha vida não é fácil. Ela está emocionada. E aí a gente vem para cá, a gente distrai, conversa, decora texto que ajuda, né? Aí vem cá pro palco. Para mim, resumindo, é uma ajuda na sobrevivência.
Direção e roteiro, Açucena Arbex e M. Braga. Produção, Açucena Arbex. Direção de arte e fotografia, Iana Rodrigues. Assistência de iluminação, Márcia Falabella. Assistência de fotografia, Yuri Rebelo. Operação de som e montagem, Yuri Lucinda. Finalização e colorização, Laura Tomé. Tradução e interpretação de Libras, Andressa Maria. Audiodescrição, Marisa Ulloa. Patrocínio, Edital Murilão 2022, Programa Cultural Murilo Mendes, Funalfa, Juiz de Fora, Prefeitura.